Então, aqui, para a próxima palestra, nós temos um assunto também aí de extrema importância, né? Nós vamos falar da proteção passiva com sistemas de drywall. Né? O nosso palestrante, muito obrigado, aí já agradeço imensamente a tua participação, toda a experiência que o Omair Zorzi vai trazer para nós. Ele representa a Knauf do Brasil e Proacústica. Então, o Omair, ele é gerente técnico da Knauf do Brasil, membro fundador da comissão técnica da Associação Brasileira dos Fabricantes de Chapas para Drywall. Ele é membro fundador também da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, Proacústica, gestor do CB 217, Comitê Brasileiro do Drywall da ABNT, e coordenador de diversas normas aí relativas ao drywall no âmbito dos ABNT CB02, CB 18, CB 28, e também atuante na área de sistemas construtivos em drywall desde 1997. Mair, muito obrigado pela tua participação. Né? Por favor, coloca a tua apresentação aí na tela e nos engrandece aí com essas informações a seguir. Boa tarde a todos. Estão vendo? Estão vendo a apresentação? Ainda não. Opa, deixa eu ver o que deu de errado aqui. Estão vendo ou não? Não, tem que ir ali onde compartilhar, né? Espera aí, então, vamos lá, que eu acho que compartilhar. É selecionar aquela primeira telinha lá à esquerda e aí buscar a tua apresentação, que daí ela aparece na tela. Agora estão vendo? Ainda não. Espera aí, estamos aqui. Lilian, tu teria a apresentação do Omair aí para colocar? Ah, agora sim. Agora acho que vai. Agora acho que sim. Agora sim. Agora sim. Ok. Agora temos sim a tua apresentação aqui na tela. Ok. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aí à PPP aí pelo convite, ao pessoal, tá? Depois de palestras tão brilhantes como a que assisti, a gente fica até meio acanhado, né, para falar um pouquinho sobre proteção ao fogo, né? Uma estrutura de drywall, com especialistas tão importantes nesse segmento, né? Mas vou tentar trazer um pouquinho para vocês a nossa experiência sobre a proteção ao fogo utilizando os sistemas de drywall. Para quem não sabe, o drywall é um sistema muito antigo, né? Não é novo. As pessoas pensam que o drywall é um sistema novo. Ele foi inventado por esse camarada aí, o Augustin Saquet, em 1890. Tá? E o processo continua o mesmo até hoje, entendeu? Imagine que o miolo é gesso e tem uma lâmina de cartão de cada lado, na onde que você forma as chapas de drywall. Tá? E qual foi a grande sacada desse camarada Saquet? Como que ele patenteou, inventou esse nosso drywall? Esse daqui, deixa eu ocultar isso daqui, que eu acho que está atrapalhando. Pronto. No final dos anos 1800, tivemos grandes incêndios aí. O incêndio de Chicago, de 1871, que é um dos 10 maiores incêndios do mundo, né? Os mais famosos aí. Incêndios em Nova York, tudo nessa época. E exatamente em 1890, o Augustin Saquet viu esses incêndios. Por que esses incêndios aconteciam muito? Imagine que nos Estados Unidos, nessa época, eles construíam muito o que nós chamamos de wood frame. Tá? As construções eram todas em madeira. Né? E a tecnologia da madeira não é o que a gente tem hoje, o sistema wood frame de hoje. O sistema de wood frame de 1800, no final dos anos de 1800, era um pouquinho mais difícil, né? Entendeu? Então, a grande sacada dele foi o seguinte: ele inventou o drywall. Por quê? Porque o gesso, a fórmula química dele é CaSO4 mais 2 moléculas de água. Ou seja, essas 2 moléculas de água representam 20% do seu peso. Então, para mim terminar com uma chapa, para mim destruir uma chapa de gesso, primeiro eu tenho que consumir esses 20% de peso da água que tem intrínseca, né, na chapa de gesso. Tá? Muito bem. Quando a gente fala, são uns conceitos básicos, porque é muito importante a gente ter esses conceitos na nossa mente, tá? Quando a gente fala em segurança contra incêndio, proteção incêndio, a gente tem que ter duas coisas bastante distintas que as pessoas confundem muito. Não é o caso dessa comitiva aqui, né? Mas a questão da reação ao fogo e da resistência ao fogo são 2 conceitos muito distintos, tá?
Quando a gente fala em reação ao fogo, nós estamos falando em índice de propagação, densidade de fumaça, nós estamos falando como o fogo se comporta no produto, nós estamos falando normalmente de produtos. Quando nós falamos de resistência ao fogo, nós estamos falando normalmente de sistemas, de estruturas. Eu estou falando de uma viga, de um pilar, de uma porta, de uma estrutura, tá? Então, normalmente, nessas questões de resistência ao fogo, a gente mede, normalmente não, sempre, né? A gente mede estabilidade, estanquidade e isolamento térmico, tá? Como que a gente classifica a reação ao fogo dos produtos, tá? Eu gosto dessa classificação porque ela é bem direta, né? Ou ele é incombustível, ou ela é combustível, tá? O que são produtos incombustíveis? Combustível aço, concreto, são produtos incombustíveis, tá? Acabou, ele não tem reação nenhuma ao fogo. Se o produto for combustível, como é o caso das chapas de gesso, ou de outros tantos diversos produtos, nós temos que analisar mais a fundo esse produto. Nós estamos falando sempre na CIMAR, tá? Analisar como? Nós teremos que ver quanto que é a densidade média ótica de fumaça dele, o índice de propagação de chama, se esse produto, se ele tem uma questão de gotejamento, como é que é a fumaça, como já foi dito lá pelo nosso colega, o coronel Assis, né? Sabemos que 80% dos casos de situação de incêndio, os óbitos são pela inalação de fumaça. Entendeu? Então, nós temos que analisar a toxicidade dessa fumaça, desse produto. Então, esse é um roteiro, mais ou menos, que nós temos que analisar quanto à reação ao fogo. Só para ilustrar um pouquinho, que se trazer aqui para vocês, do meu tempo lá do IPT, no final dos anos 90, né? Quando a gente começou a pesquisar isso daí, tá? Como que é feito esses ensaios, tá? A densidade média ótica de fumaça nada mais é do que, imagine você numa neblina, o farol de uma neblina, né? Numa estrada, você enxergar ou não a estrada, entendeu? É basicamente isso que a gente faz para medir, tá? Você coloca a amostra dentro do equipamento desse, tem um laser aqui, você realmente mede o peso, mede a densidade dessa fumaça. Quanto de luz está atravessando por essa fumaça. Tá? E o índice de propagação de chama é medir o cálculo do tempo que esse produto, né, que esse material, ele vai demorar para atingir uns 15 centímetros, 150 milímetros, e quanto que é o fluxo de energia que eu tenho dessa propagação. Ou seja, eu vejo a densidade, vejo a propagação de chama e vejo também uma outra coisa que a gente chama de SBI, que são os ensaios de canto, tá? Que a gente, normalmente, quando você tem produtos altamente inflamáveis, situações de forro, né? Ou, situações, no nosso caso, drywall, que eu tenho que analisar a junta desses. Eu tenho no miolo do drywall, como já foi mostrado hoje, tá? Eu tenho, sei lá, um miolo de EPS, de isopor. Tá? Então, eu quero analisar como é que se comporta esse miolo, né? Dentro dessa parede, se ele vai atingir ou não. Então, a gente faz esse tipo de ensaio, que a gente chama de ensaio de canto, o SBI. E aí a gente classifica esses produtos. Isso aqui é a tabela padrão, acho que já é bem conhecido, né? A gente classifica o seguinte, que nem eu falei para vocês, se ele for classe 1 em combustível, acabou, parou por aqui. Então, a gente classifica se ele é 2A, 2B, 3A, 3B, assim por diante, tá? Então, a gente classifica ele se o IP, se o índice de propagação de chama dele é menor que 25, e se a fumaça dele é menor que 450 ou maior que 450. Aí entramos numa tabela como essa, né? No caso de pisos, paredes e tetos, né? De forros, né? Entendeu? Como é que classifica? Então, a gente classifica que no caso de piso tem que ser classe 1, 2A ou 3A, esse tipo de coisa. Como é que se comporta o drywall nesse sistema? O drywall, a classificação IP dele é 1. Lembra que lá eu tinha um IP que tinha que ser menor que 25, entendeu? Então é 1. Por que ele é 1? Porque ele tem aquele cartãozinho, tá? Que logo quando você faz o ensaio de resistência ao fogo, ele já se desmancha rapidamente, não tem quase fumaça nenhuma, é um cartão com uma gramatura bastante baixa, né? E depois já vai encontrar no miolo o gesso, que esse sim é o que vai dar a minha resistência ao fogo. E a densidade de fumaça desse cartão é 20, né? Tem que ser menor que 450, ou seja, ele é bem menor que 450, como pede a norma, e bem menor do que 75. Então, o drywall ele é classe 2A e os ensaios, os resultados dos ensaios dele são esses daqui, que podem ser usados tanto em parede, pisos, forros e revestimentos. Tá? Isso nós estávamos falando do drywall quanto à reação ao fogo. Agora, vamos falar um pouquinho do drywall quanto à resistência ao fogo. Tá? Nós classificamos o sistema de resistência ao fogo
por TRRF, né, que são minutos, minutagens, né, que variam de 30 a 240 minutos. Tá? Por incrível que pareça, nós temos muitas solicitações lá na empresa de fazer compartimentação vertical com 240 minutos. Às vezes eu fico pensando, inclusive já realizei esse ensaio, eu tenho lá o relatório técnico de ensaio de uma parede com 240 minutos. Mas são utilizações muito raras. As pessoas querem fazer uma parede de 240 minutos no 18º andar do edifício comercial. Será que esse edifício, a estrutura dele foi planejada para 240? Entendeu? Será que é isso mesmo que se faz necessário para esse caso de compartimentação? São coisas assim que a gente tem que refletir um pouquinho se é a especificação que a gente tem, né, é a real necessidade que a gente precisa nessa obra. Tá? E só para ilustrar para vocês, esse aqui é o nosso laboratório de fogo lá do PT, né, a câmara de fogo. Aqui são os queimadores, nós colocamos as paredes, né? Aqui você fecha com as paredes, coloca-se os termopares. E uma coisa muito interessante, que aqui nos anos 90, quando a gente começou aqui, né? Não tinha lá na Europa, é fazer solicitações de impactos mecânicos a 3 minutos antes da resistência ao fogo. Eu não sei como é que ficou isso aí, depois eu quero saber, nessa nova versão da 10636, que eu não tenho acompanhado, porque a gente fez tanto esses ensaios que acabei até não acompanhando mais agora essas revisões normativas, né? Mas eu achava muito interessante esses impactos, porque você tem uma parede que ela tem 60 minutos de resistência ao fogo. Então, a 53 minutos, 57 minutos, ou seja, 3 minutos antes da sua total resistência, total não, né? Que ela vai ter que estar estável, né? Você faz esses ensaios. Espero que isso continue, porque isso aqui é muito importante, principalmente para o Corpo de Bombeiros, para rotas de fuga, simulando, sei lá, imagina que o cara está com equipamento de oxigênio bater nas paredes e ter a devida resistência à parede, mesmo após um determinado tempo, 120 minutos, a exposição total ao fogo. Isso daqui é a parede após, né, após o seu devido ensaio. Com esses dados, o nosso colega lá também, o Coronel Assis, mostrou, tá? Nós aplicamos tabelas como essa em função do tipo de utilização, se é um residencial, comercial, hospedagem, hospital. Hospital a gente sabe, né, que é um problema muito sério. Por quê? Porque a pessoa tem deficiência de locomoção. A gente pegar fogo no hospital, eu tenho visto lá, eu moro no Rio de Janeiro, né, visto incêndios em hospitais no Rio que tem preocupado muito, entendeu? Tem tido muito caso de incêndio em hospital. Imagine o doente sair de uma UTI com fogo, a dificuldade de retirar as pessoas, né, de um hospital, entendeu? Então, são requisitos, lógico, que os hospitais são bem maiores, tá? Então, a pessoa vê, dependendo do tipo de utilização e da altura da edificação, você tem ensaios lá de 30, 90, 120 minutos. E também dependendo da área, né, de edificação que você tenha, tá? A área máxima para você realizar essas compartimentações. No caso do drywall, a menor parede que a gente existe no sistema hoje, que é uma parede com 73 milímetros de espessura, né? Parede muito fina, com uma única chapa de cada lado, essa chapa ST, e nós temos chapas ST, e temos chapas RF, e temos chapas que é bem superiores à RF, tá? Que eu tenho desempenhos muito mais elevados. Mas eu queria só focar aqui no mercado comum nosso aqui, nacional, que a gente tem, todos produzimos aqui no nosso país, tá? A menor parede que a gente tem, ela tem 30 minutos de resistência ao fogo. Quer dizer, ela atende, basicamente, muitas tipologias, tá? Se eu pegar essa mesma parede e colocar 2 chapas de gesso, tá? Eu vou ter uma resistência de 60 minutos. Tá? Se eu trocar essa chapa de gesso por uma chapa RF, ela vai para 90 minutos. E se eu pegar essa chapa, tenho duas chapas de cada lado, tá? Colocar uma chapa RF, mudar a espessura dessa chapa, colocar essa chapa com 15 minutos de espessura, essa parede vai para 120 minutos. Ou seja, a grande vantagem é que a gente pode... Eu acho que o drywall é que nem um sanduíche, né? Quando a gente está com muita fome, vai no McDonald's, você pede ou só uma coisa, pede um quarteirão com queijo, né? A gente pode adaptar o sistema do jeito que a gente quiser, tá? Com inserção também de miolos que eu posso colocar nessa parede, aumentando a sua resistência ao fogo. Na utilização do drywall para shafts, tá? Observe, senhores, que isso daqui eu estou fazendo shaft, né? Mas tem toda a questão de selagem, esse tipo de coisa. Isso daqui é para situações específicas, onde eu quero proteger
esse shaft do fogo do ambiente construído para o shaft. Então, eu tenho lá que de 30 a 90 minutos essa resistência ao fogo do shaft. O que é um shaft? O shaft é uma que a gente chama de meia parede. Eu não gosto de falar esse nome, eu acho que meia parede é um termo meio estranho, né? Mas é uma parede que eu tenho chapas de um único lado. Entendeu? Então, obviamente, as resistências ao fogo dela abaixa bastante, tá? No caso de revestimentos. E no caso de forro, tá? Também temos aí forro de resistência de 30 a 90 minutos. Eu acho também, a gente tem que pensar bem um pouquinho essa questão de forro, por o seguinte: os forros, normalmente os forros de gesso para drywall, eles são decorativos. Tá? As pessoas, os projetistas que querem utilizar o forro de gesso, podem utilizar, é muito utilizado, para a questão de resistência ao fogo no pleno, ou seja, entre a laje e o forro, tá? Mas só que você tem que ter uma série de cuidados de fazer esse forro, ele tem que ser totalmente estanque. Tá? Não adianta fazer um forro, aí você colocar luminária, colocar tabica. É o mesmo caso que eu já vi vários casos das pessoas fazerem uma parede com 120 minutos de resistência ao fogo e colocam uma porta no meio dela, entendeu? Que não tem, sei lá, uma porta de madeira levinha, entendeu? Que não tem resistência ao fogo nenhuma. Quer dizer, a gente tem que ter o bom senso, né? De fazer as coisas devidamente à compatibilidade dos projetos, do sistema de vedação com os subsistemas, tá? Então, eu só queria deixar um alerta aí. Cuidado quando for fazer resistência ao fogo, porque a pessoa às vezes quer, eu quero uma resistência ao fogo do forro para 120 minutos. Mas será que a estrutura já não tem, do prédio já não está calculado para isso? A laje, a viga, o pilar? A gente tem que ter esse questionamento para saber o caminho que a gente vai tomar. Bom, é isso. Fica aqui meu contato, tá? Eu espero ter cumprido meu tempo, que eu nem notei no tempo, mas espero não ter extravasado muito meu tempo. E agradeço novamente. Então, mais uma vez, muito obrigado, Maíra, pela excelente palestra e apresentação. E é sempre um prazer te ter aí conosco. E agora a gente vai para o painel de perguntas, né? Esclarecer algumas dúvidas. Temos algumas dúvidas no canal do YouTube, será? Deixa eu dar uma olhada aqui. Alguém monitorando aí junto comigo que possa dizer. Eu tenho uma curiosidade em específico, né, de esse crescimento do drywall é dos últimos anos aqui do Brasil, eu diria, né, e tu como fundador da Proacústica, dessa área, né, de desenvolvimento do drywall em específico, tanto na Knauf e aí quanto na Proacústica, o meu entendimento seria de que há muitos anos atrás, né, a preocupação do mercado em geral era muito com a acústica, com a questão do drywall, né, como seria o comportamento, o que aconteceria, e agora nós temos algo a mais ainda, digamos assim, que é a segurança contra incêndio, né, do drywall, né, ele pode ser utilizado mesmo como uma barreira, né, estrutural, como uma barreira corta-fogo de 2 horas, e aí nós temos a questão, né, e aí, quando a gente faz uma abertura nesse drywall, né, a gente tem que selar adequadamente com o sistema. Então, tudo isso já é algo que o mercado leva em consideração atualmente, já é algo bem, né, desenvolvido, bem avançado, ou a gente ainda tem que informar muito o mercado quanto a essa questão, né, tanto da acústica quanto da segurança contra incêndio no drywall? Boa pergunta, viu, Rogério? Boa pergunta, viu? Eu só gostaria um pouquinho antes disso daí, é o seguinte, foi falado aí em fachadas e vidraçadas, né? E eu lembro que a gente fornece muito material, aquela muretinha que eu preciso de 1,20 m, nada melhor que usar o drywall. E é sempre 120 minutos esses casos. Fachada e vidraçada, normalmente é prédio alto, e a resistência ao fogo, TRRF, é 120 minutos. Então, é muito utilizado, todas as construtoras já. E essa questão das aberturas é questão de critério de projeto e de execução. Tá? Queria falar para você, já aconteceu de eu estar numa obra, a pessoa, uma parede com 120 minutos, eu fui na obra, a pessoa instalando uma porta corta-fogo, também devia ser de 90, 120, não lembro agora, com espuma de poliuretano. Aquele negócio me arrepiou. Falei, não, depois você vai fazer a fixação mecânica, vai.
Não, não, sabe, é questão de projeto e da responsabilidade do executor. Eu acho que a gente tem que treinar mais os projetistas, entendeu? A gente fazer mais cursos, fazer mais esses eventos que vocês fazem, que são importantíssimos, Roberto. Esses eventos da BAPP são importantíssimos. Difundir mais isso daí, para levar. Por isso que eu fiz assim, do básico, as pessoas às vezes não têm o conhecimento mínimo das coisas, entendeu? E coloca, acaba fazendo. Como eu falei para você, faz um forro com 120 minutos e coloca uma luminária. A parede, fura o fogo. Quer dizer, aquela luminária não vai aguentar nada, entendeu? Essa questão de compatibilidade do projeto, projetista e do executor também, entendeu? A pessoa gasta, às vezes, uma fortuna e acaba fazendo algo assim que não vai ter resultado nenhum, entendeu? É por isso que eu elogio a BPP aí pelo trabalho, pela divulgação, pelo todo o trabalho que ela faz. Eu acho que o caminho é esse, viu? É treinar e levar e divulgar mais essa questão. Aí, muito obrigado. Obrigado porque a BPP é feita dos seus associados. E aí, mais uma vez, a importância de todos os associados, né, da participação de todos os associados e de compartilharem conosco todo esse conhecimento técnico aí de vocês, né? Então, são um dos fundamentos da associação aí. Obrigado. A gente tem uma pergunta aqui. A Lilian Ciconello pergunta: Maíra, na Europa e nos Estados Unidos, é comum o uso de placas para a proteção estrutural, inclusive o drywall. Acha que será viável no Brasil? Estamos começando, viu? Estamos começando. Estamos iniciando. Eu falei, pô, a gente está aqui há 25 anos, somos crianças ainda aqui no Brasil, entendeu? O drywall tem de 1890, né? Inclusive, você viu, né? Quem inventou foi por causa de fogo, não foi por causa de acústica, né? Entendeu? E estamos começando com fachadas painelizadas, prontas, entendeu? Estamos começando. Eu acho que esses 25 anos que a gente está aqui nesse mercado já deu um bom crescimento, entendeu? E agora a gente tem que pegar esse mercado, esse mundo do mercado, e começar a levar para as novas tecnologias que a gente vê muito. A gente tem tanta coisa na Europa, nos Estados Unidos, só que a gente não pode trazer tudo de uma vez, porque nós estamos gatinhando ainda no drywall aqui no país, entendeu? E se a gente trouxer tudo de uma vez, de chapa, você vê, a gente está aqui, estou falando para você de chapas RF standard, entendeu? A gente tem milhões de tipologias de chapa, de estruturas, de coisas, de sistemas diferentes. E a gente acredita que mais alguns anos, e hoje com essa globalização, com certeza está muito melhor, e mais alguns anos aí a gente vai ter esses sistemas aqui. Fica tranquilo que... Eu acho que é o seguinte, tudo na vida evolui. Nós, da construção civil, somos muito retrógrados, eu me incluo nisso daí, viu? Eu lembro há 25 anos atrás que eu chegava lá para o construtor e falava, tira esse bloquinho que está empilhando aí, ó, esse tijolinho, empilhando, e coloca no drywall. Eu falava, vai embora daqui, pô. Vem aqui perder meu tempo. E hoje, você vê como é que está os sistemas construtivos, não estou falando do drywall todo, o cano, pô, quando surgiu o cano de PVC, todo mundo fala, não, na minha obra é ferro, não é PVC. E hoje nem PVC mais, é PEX, é flexível, entendeu? Então, tudo na vida evolui, só que a construção civil é retrógrada, é passos mais lentos do que a medicina, do que o carro, do que as outras indústrias em geral. Mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, viu? Pode acreditar que a gente chega. Tá bom, obrigado. Tem uma outra pergunta aqui do Rogério Linha, ele fala, drywall tem recomendações de fixações ou de fixação de portas corta-fogo em paredes de drywall RF? Quais os principais pontos a se atentar? Importantíssima pergunta. Antes disso, de responder essa pergunta, só falar uma coisa para você. Sabe que a gente vende chapa RF para porta corta-fogo? O pessoal trocava a lã de rocha ou a lã cerâmica por chapas RF. Vieram até procurar, mas para nós que é indústria, né, o volume é muito pequeno, entendeu? Eu vi a quantidade de porta, para a gente é capacidade nossa muito grande, né? É 200 mil metros numa obra, entendeu? Então, usa a chapa RF no interior, no miolo da porta, tá? A fixação dessa porta depende do peso dela. Tá? Depende única e basicamente do peso. Tá? Se eu tiver uma porta aí até 70 quilos, tá? 70 quilos por metro quadrado, né? Depende da porta, tranquilamente pode ser fixada a 3 pontos em cima do drywall. Acima disso daí tem que ter uma estrutura auxiliar. Entendeu? Não dá para querer fixar uma porta aí muito pesada nas paredes de drywall sem uma estrutura auxiliar. O que é uma estrutura auxiliar? Nada mais é do que na abertura do vão da porta colocar um reforço. São coisas assim muito simples de serem feitas.
entendeu? Você colocar um reforço na abertura da porta. Seja porta, seja janela, seja vão, qualquer tipo de vão que eu tenha. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Amair. Temos uma vez se tem mais alguma dúvida aqui. Nesse meio tempo, deixo aberto para alguma outra pergunta e eu agradeço mais uma vez o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, pelo apoio, pela participação aí no nosso evento. Tenho certeza que a gente vai dar continuidade aí nesse trabalho, nessa parceria. Apoio também que nós recebemos do CREA, do CAU e do Sinduscom locais, né? E aí também dos nossos patrocinadores da BPP, que são a Bichama, a CKC, a FM Approvals, a Kingspan Oeste, a Promate, a STI Firestop, a Unifrax e a Vetrotex Sangoban. Junto com esses patrocinadores masters, nós temos os patrocinadores mantenedores. São a Jotun, a TEG e a UL do Brasil, agora o mais novo associado mantenedor. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado ao Maíra. Não vejo nenhuma outra pergunta aqui. Nós estamos rigorosamente seguindo o tempo aí do nosso evento. Estamos bem de acordo com o tempo. Então, eu vou passar, se nós tivermos alguma outra pergunta, eu vou ter certeza de passar para ti, para nós podermos responder, né, ao nosso ouvinte aí, a quem nos acompanha. Mas obrigado mais uma vez e nos falamos em breve. Mas mantenha aqui, fica conectado conosco, porque as próximas palestras também vão ser interessantes.